Graça e paz, povo de Deus! Mais uma vez estamos aqui para apreciarmos e aprendermos um pouco mais da palavra do nosso Deus. E nós vamos meditar hoje nos Salmos de número 51. Nós estamos tendo estas aulas em Salmos porque creio eu que os Salmos ele traz para nós uma esperança. Os Salmos traz para nós aqueles sentimentos que estavam ocultos no coração dos salmistas. Então, um momento desse que nós estamos vivendo em nossos lares, nada melhor do que aprendermos a orar com os Salmos, a aprendermos a fazer petições e agradecimentos com os Salmos, e nada melhor de aprender a confessarmos os nossos pecados a Deus através dos Salmos. E hoje nós vamos aprender a respeito de um coração arrependido, um coração compungido e contrito, como diz o salmista Davi, nos Salmos de número 51. Vai aí no meio da sua Bíblia e já abre aí comigo Salmos de número 51. Pois sim, vamos ler somente o verso 17. Salmo 51, verso de número 17. E diz assim a palavra de Deus: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Vamos orar? Deus, obrigado porque o Senhor nos deu a graça de um tipo de graça comum a todos com a tua benignidade, e o Senhor nos deu um tipo de graça que é a tua oração. Nós oramos ao Senhor, fazemos petição ao Senhor e o Senhor nos ouve. Obrigado, Pai. No nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, Salmos de número 51, o verso 17, que nos diz: sacrifícios agradáveis a Deus são um coração quebrantado, um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. E mediante esse contexto, amados, nós vamos trabalhar todo o Salmo 51 de uma forma bem didática, para que possamos compreender como Salomão lidou com a situação do arrependimento, a situação do pecado, no qual ele era o protagonista desse pecado. O pecado que está descrito aqui no Salmo 51, logo debaixo do seu título aí, você vai ver do termo original. Esse salmo foi regido quando o mesmo ele deitou com Betseba, e logo após o profeta Natã veio ter com Davi para, na verdade, denunciar todo o seu pecado. E eu quero dizer para vocês que esse salmo traz para nós a ideia de alguém que verdadeiramente conhece a Deus. É alguém que sabe falar com Deus. É alguém que, na verdade, sabe arrumar as palavras. Ele não vai a Deus de qualquer jeito. Ele não vai a Deus, na verdade, falando de qualquer forma. É alguém que sabe organizar as palavras, porque é alguém que conhece o seu amigo. Quando você conhece o seu amigo, você sabe a melhor forma de conversar com ele. E Davi, ele tem um amigo, o Deus de toda a terra, o Deus de Israel, e ele sabe conversar com esse Deus. Então eu quero, mediante contigo, seguir junto com você ainda no versículo 17 do Salmo 51. Nós vamos ver uma declaração de extremo conhecimento de Deus. Logo no versículo 17, ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus. Ele vai dizer
que ele conhece qual é o tipo que Deus se agrada de sacrifício. Qual é o tipo de sacrifício que Deus se agrada. Mas nós vamos entrar um pouquinho no contexto desta época aqui. Nós estamos aqui no Velho Testamento, onde a aliança de Deus ela foi instituída por sacrifício. E Deus ele aceitava nesse contexto sacrifícios a ele. A queima da gordura do animal, o processo todo daquele sacerdote e o sumo sacerdote que iam, a população, Israel ia até o sacerdote e então denunciava botava para fora o seu pecado, e aquele sacerdote recebia animais para fazer oferendas, para fazer sacrifícios, e uma parte daquele animal ficava para o sustento dos levitas, o sustento dos próprios sacerdotes, a outra parte era então cozinhada e assada, e tinha todo um ritual nesse processo, e também tinha o famoso bode expiatório. É aquele animal, aquele bode que leva a culpa do erro. O sacerdote colocava a mão na cabeça do bode, aquele homem ou aquela mulher contava o seu dilema para o sacerdote agora colocando a mão na cabeça do bode, e esse pecado então, simbolicamente, era transferido para o animal. E esse animal era levado fora do arraial ou solto no deserto, errante pelo deserto, ou ele era morto, apedrejado logo fora do arraial, ou também queimado lá fora do arraial como um animal agora impuro. É uma época que nós estamos trabalhando, o Salmo está inserido dentro de um contexto que há muito sacrifício. A aliança do Senhor, quando ele faz aliança, do nosso Deus, que faz aliança com Abraão, ele pega animais, pede para Abraão partir ao meio, como vimos na pregação passada, e agora ele passa entre as partes, e os sacrifícios desses animais simbolizam a morte do inocente e o pacto de Deus com a humanidade, e Deus passa sozinho entre as partes desses animais, porque sabe que o homem não tinha e não tem condição de cumprir o pacto da aliança, porque era feito com o homem. Era para ser feito comigo e com você. Se quebrássemos o pacto, era para ser feito o mesmo que foi feito aqueles animais. E nós estamos vivendo aqui nesse contexto. Esse salmo está dentro desse contexto, um contexto de sacrifício. Mas o rei Davi, ele vai relatar para mim, para você, dizendo: olha, eu pequei sim, mas não adianta eu sacrificar. Não adianta eu queimar toda a minha fazenda. Não adianta eu pegar as minhas melhores juntas de bois ou minhas melhores ovelhas, todo o meu rebanho. Não adianta eu sacrificar o animal inocente. Não adianta eu fazer esse sacrifício. Sabe por quê? Porque Deus não vai se agradar dos meus sacrifícios. Nós estamos falando aqui de alguém que conhece extremamente a Deus. Você percebe que mesmo alguém que conhece a Deus, ele não está isento do erro? Você consegue perceber que alguém que tem um conhecimento da Torá, alguém que tem conhecimento do Pentateuco aqui, sabe que é um período sim de sacrifício, mas ele compreende que Deus não se agradara se ele buscar sacrifícios de animais, a oferta pela culpa. Então agora ele rasga o seu coração, ele começa a rasgar o seu coração para Deus. Ele está cheio de si mesmo, ele tem abuso de poder, ele é um rei, o homem escolhido por Deus. Se você analisar lá se você analisar em Atos 13, 22, você vai perceber que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus.
E você vai compreender que ele é o homem segundo o coração de Deus, não porque ele não pecava ou ele não tinha pecados. Não, não é por isso. E mediante isso você percebe que um homem que faz uma declaração de conhecimento tão profunda, e ele, na época de sacrifício, o mais comum seria sacrificar. E ele diz, não, se eu sacrificar, o meu Deus, ele não vai ficar agradado com isso. Ele vai dizer para nós 3 pontos que nós vamos trabalhar. Primeiro, ele diz que se Deus não se agrada do sacrifício que ele tinha que fazer, que era sugestivo para a sua época, então o que devia se fazer para agradar a Deus, para tirar a mancha desse pecado? Mas que pecado é esse? Eu quero relembrar com você o pecado que Davi está inserido. Esse lodo que ele chama de iniquidade. Primeiro, Davi ele está em das suas casas de campanha de guerra. E ele sobe em um desses tetos, desses sobrados da época, feitos de madeira, coberto com feno. E ele sobe em um desses telhados e ele começa a contemplar a paisagem. E quando ele olha um pouco para baixo, ele vê uma mulher se banhando. E o texto, o narrador vai dizer que esta mulher era muito formosa. Mas o erro não está aí. Porque no momento que ele olha, ele simplesmente vê uma mulher despida a se banhar e ele poderia simplesmente se retirar dali. Mas ele alimentou o seu desejo. Então ele começou a alimentar o desejo, manda buscar essa mulher e ele é avisado, olha, a mulher que você está querendo, nada mais, nada menos, ela é a esposa do seu fiel escudeiro. Alguém que dá a vida por você. E Davi, então, ele também, com abuso de poder, de autoridade, ele, mesmo assim, manda buscar, prepara uma escolta, e essa mulher agora está sendo levada à sua câmara. E ele, então, deita-se com esta mulher, Betseba ou Batsaba, dependendo da sua tradução. E ele, então, cai no erro do adultério. Então nós vemos agora Davi, alguém que quebrou o 10º mandamento, que diz assim, não cobiçarás a mulher de teu próximo. Nem coisa alguma que está embaixo do céu ou em cima da terra, não cobice nada, nem o seu boi, nem o seu jumento. E esse é um pecado gravíssimo que está velado muitas vezes em nós. Muitas vezes está velado em nós. Então ele quebra o 10º mandamento e agora ele quebra mais um mandamento entre os 6, que é do homem para com outro homem. Não adulterarás. E ele quebra mais um mandamento. Mas para cobrir o seu erro, ele quebra um outro mandamento chamado não matarás. Nós temos alguém que conhece a Deus, alguém que conhece, que sabe conversar com seu amigo, mas é alguém que está errando. É alguém que está tendo uma vida de pecado. Então, um abismo que chama outro abismo, ele do desejo, da cobiça, agora ele passa para o ato, então entra o adultério, e para esconder o adultério, porque Betseba agora se encontra grávida, e para esconder esse erro, ele agora manda matar Urias. E pasme comigo. Se você olhar lá em Samuel, você vai ver que Davi escreve uma carta, coloca o selo real. E Urias, o escudeiro dele, que dá a vida por ele, que faz campanha na porta dele, que não vai nem para casa, malmente vai em casa, porque está cuidando do palácio, cuidando da vida do rei. Esse mesmo Urias agora recebe da mão do rei, a sentença da sua própria morte. E ele não pode abrir. E ele não desconfia de nada, porque há um selo real. E ele leva essa carta
até o general de guerra em uma batalha perigosa. E essa carta dizia, olha, coloque o escudeiro Urias na frente da batalha, da pior batalha, para que ele morra. Este homem agora está levando a sua própria sentença escrita. A que ponto chegou o nosso rei Davi? A que ponto o pecado nos leva? Eu não sei se você está vivendo em algum tipo de pecado, tanto na questão de adultério, ou até mesmo na questão secular, a questão do caixa 2, a questão do furto. Eu não sei que tipo de pecado, se é do desejo, da cobiça do seu sentido, dos seus pensamentos, dos seus desejos. Eu não sei se é de imoralidade. Eu não sei que tipo de pecado, se é transgressão contra o homem ou se é iniquidade, que é o pecado de prostituição. Eu não sei. Mas eu sei que o pecado ele nos destrói. E se você cria ele como um bichinho de estimação, ele vai te engolir. Chegar um momento que ele vai se voltar contra você e ele vai te devorar. Davi estava criando o pecado como bichinho de estimação. Um pecado, um abismo chamando outro abismo. E quanto mais um abismo puxava outro, mais mergulhado na sua falta, nos seus pecados, transgressões e iniquidades ele estava mergulhando. Eu não sei se você está mergulhado em algum tipo de transgressão e iniquidade. Eu só sei que há um libertador. Eu sei que há um Deus que nos purifica. Eu sei que há um Cristo que morreu por nós e nesta cruz, na cruz de madeira, ele derramou seu sangue, o sangue carmesim, para purificar a cada um de nós com todo o pecado. O que você precisa fazer? Você precisa confessar a Ele a sua falta e não tornar a fazer. A palavra arrependimento, igreja, significa convergir, é voltar atrás. E quando eu olho o contexto de Davi, eu vejo um homem que conhece a Deus verdadeiramente e sabe falar com seu amigo. E ele dá 3 pontos para nós. Ele diz, se Deus não aceita, então, o sacrifício, então o que Deus quer? Ainda no versículo 17, ele diz assim, então Deus aceita o espírito quebrantado. Então Deus aceita o coração compungido e também esse mesmo coração contrito. E ele disse que o Senhor, nosso Deus, ele não despreza. E antes de entrar nos nossos pontos, eu quero dar boas-vindas a vocês. Vocês aqui que estão de Itajuípe, minha família amada. Luzinete Moura e Itajuípe, a terra da minha esposa, que é a minha terra, graças a Deus, porque eu me considero da família. Então, família Moura, família de Itajuípe, que Deus abençoe. Que maravilha, Erlan e família, a Emilene está aqui conosco também. Nossa amada irmã Luzinete, mãe está mandando um abraço. Um abraço. Que Deus abençoe vocês, famílias do coração. E eu creio que minha sogra está assistindo também, que minha sogra ela não perde um vídeo, não perde uma pregação. Isso é coisa de Deus. Meu pastor Cláudio Mariano, que Deus te abençoe, Cláudio Mariano. Nosso amado Antônio, minha ovelha amada e família. Que Deus abençoe vocês. Eu mando um beijo para vocês. Cadê Vitorinha? Cadê Mateus? Cadê a família amada? Que Deus abençoe vocês. Então, amados, já então dando as boas-vindas para vocês, eu quero agora trabalhar contigo esses pontos. Davi conhece a Deus, ele sabe que mesmo numa época de sacrifício, Deus não se agradaria de sacrifício. Davi é um homem que está fazendo uma leitura além do seu próprio tempo. É alguém de visão. É alguém que vê longe.
E no mundo espiritual ele compreende que Deus não se agradaria. Então, o que Deus se agrada? Então ele percebe que é um espírito quebrantado, ele percebe que é um coração compungido e um coração contrito. São esses 3 pontos que nós vamos trabalhar nesta noite. E logo após nós vamos estar orando. E se você que está agora assistindo já quer colocar os seus pedidos de orações para orarmos juntos no final dessa mensagem, esse é o momento que no final eu vou lendo, eu vou estar lendo no final e nós vamos orar juntos, porque hoje nós aprendemos da palavra e nós oramos. Hoje é a quarta-feira de oração, estudo da palavra e oração. Então, meu amado, boa noite, minha irmã Cida, minha ovelha amada aqui da Vila Nogueira, Campinas. Que Deus te abençoe, minha amada. Então, amados, vamos estar nesse momento falando desses 3 pontos. O espírito quebrantado, o coração compungido e o coração contrito. E eu quero trabalhar com você logo o nosso primeiro ponto, que é o espírito quebrantado. O que é o espírito quebrantado? Quando nós vamos para as línguas originais, no hebraico, você vai perceber que o espírito quebrantado é o espírito que se deixa ser examinado. O espírito quebrantado é aquele espírito que se deixa, na verdade, se deixa se ler. É um espírito que você faz um autoexame. Como seria isso? É um espírito que você faz uma autoinvestigação. E eu quero dizer para vocês que quando o texto fala aqui espírito, depois fala coração, ele está falando de uma coisa só. Porque nessas terminologias, espírito e coração é a mesma coisa. É a chamada sede do entendimento. Tem traduções antigas que você vai trabalhar a ideia dos rins. É quando eu senti em meus rins ou meus rins. Tem traduções antigas que vai trabalhar a sede de entendimento como os rins, outros corações e outro mente. E quando você olha para esse contexto, você vai perceber que o salmista está falando de uma coisa só. É tanto que na revista atualizada, você vai perceber que o autor coloca sacrifícios agradáveis a Deus são. Ele coloca são. A NVI, a Nova Versão Internacional, como a Nova Almeida trabalha é. E ele detalha um de cada vez. Mas na nossa área ele entende ela tem a mesma compreensão de que o salmista está falando de uma única coisa. Espírito, espírito, espírito. Ou coração, coração, coração. Tem a mesma etimologia, tem o mesmo significado. Então ele está dizendo que tipo de coração Deus aceita? Ele diz que o coração que Deus aceita é um coração quebrantado. Como? É um coração que se deixa ser examinado. É um coração que se deixa ser investigado. Como assim? É um coração que não é soberbo. É um coração que não está trancado. É um coração que está aberto a entender os seus erros. É um coração que se deixa fazer o exame. Então o que Davi faz com isso? Davi diz que o espírito quebrantado é esse espírito que se deixa ser examinado, é esse espírito que se deixa ser, na verdade, investigado. Confirma comigo o versículo 3 e o versículo 4 do Salmo 51. Ele vai dizer: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim. Pequei contra ti, e contra ti somente. Mas a força que você vai encontrar nesse contexto, versículo 6 e versículo 7. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Ele está dizendo, o Senhor é alguém que conhece o meu coração. Eu não tenho condições de esconder o que está no meu coração. O versículo 6, eis que te comprazes na verdade no íntimo e no recôndito me faz conhecer a sabedoria.
Ele está dizendo, o meu coração ele é sujo, sim, mas purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele está dizendo que Deus é um Deus que sonda e conhece o coração. Nada está oculto ao seu olhar. Quando você vê aqui no versículo 7, que fala de purifica-me com hisopo, ele está trazendo um termo para nós do seu contexto. Como é que era purificado o povo de Israel? O povo ia para a tenda da congregação uma vez por ano. Subia ao monte de Jerusalém e tinha todo o ritual de sacrifício e matava-se esses animais e coletavam-se o sangue. E com hisopo, o que é isso? Uma plantinha, que ela, tipo uma esponja, ela tinha a mesma finalidade de uma esponja. É uma plantinha, um galinho, que quando você colocava no líquido, ele absorvia esse líquido. Você colocava essa plantinha, que é o hisopo, no líquido, o sangue, e agora ele estava encharcado desse sangue, e o sacerdote e o sumo sacerdote começava a aspergir esse sangue na tenda da congregação, na porta da tenda da congregação, para o povo de Israel ser purificado com aquele sangue do cordeiro, o sangue do inocente que estava sendo aspergido. Muitos textos bíblicos vai dizer que sem sangue, sem sangue não há salvação, que todo sacrifício de Israel, quase todos eles, eram feitos com sangue. Então ele pega um termo técnico aqui, um termo do seu contexto, da sua época, e fala, me purifica com hisopo. Ele poderia pedir purificação simplesmente com água, ele poderia dizer, olha, lava-me com água. Mas Davi é alguém que conhece a Deus de forma extrema. Ele não sacrifica, mas ele sabe que Deus não se agradaria do sacrifício. Mas ele diz, se eu não vou sacrificar o inocente, se eu não vou fazer a oferta pela culpa, e o que eu devo sacrificar? A minha própria identidade. Eu devo sacrificar os meus próprios costumes. Eu devo sacrificar a mim mesmo. Mas ele se usa agora do termo técnico e diz, com hisopo. Ele está dizendo assim, ó, purifica-me, Senhor, com a mesma finalidade que aquele sangue que era colocado no hisopo e aspergido no povo e trazia verdadeiramente purificação ao povo. Então, Senhor, eu estou sacrificando os meus desejos, as minhas vontades, estou reconhecendo o meu erro. Então, Senhor, faz essa purificação em mim também da mesma forma. É esse termo que ele usa aqui para tratar a ideia do coração quebrantado. Mas ele diz que não é somente o coração quebrantado que Deus se agrada. Ele vai dizer também que é um coração também compungido. O que é isso? É um coração que não se ausenta da culpa. Eu não sei se você tem dificuldade de se declarar culpado. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano, a começar de mim. Eu não sei se você vai ser tão sincero aí com a tua família, com o seu cônjuge. Mas você tem coragem de se declarar culpado agora, em voz alta? Eu me declaro, eu sou culpado. Mas isso é ruim. Isso me traz desconforto. Aos olhos de Deus isso é maravilhoso, você ter um coração compungido. O que é isso? Um coração que não se ausenta da culpa, é um coração que se declara verdadeiramente culpado. Nós temos dificuldade de se considerar culpado. A palavra de Deus diz que se nós julgássemos a nós mesmos, nós seríamos absorvidos. Porque para nós sempre o outro é culpado. Sempre o outro tem a culpa. E Davi trata de uma forma extrema, de uma forma de um conhecedor, de um sabedor nato. Ele conhece a Deus verdadeiramente. Ele conhece a Deus.
E ele diz assim: eu sou culpado mesmo. E você confere isso novamente no versículo 3. Versículo 3: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele fala: eu me conheço, eu sei que eu não sou flor que se cheire. Eu sei que eu sou o cara que errou muito mesmo. Eu sei que eu estou em pecado. E ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi pecou não somente contra Deus, ele peca contra a humanidade. Davi ele peca contra o seu povo que ele está governando, ele peca contra Urias, ele peca contra Betseba, ele peca também contra Deus. Mas quando nós estamos numa situação como esta, a nossa culpa é tamanha, tão grande, que se você se declara impuro, injusto, e se você se declara culpado diante de Deus, já cobre a sua falta. Se há necessidade de pedir perdão a alguém, sim, devemos fazer. Se há necessidade de nos reconciliarmos, sim, devemos fazer. Mas, primeiramente, devemos nos reconciliarmos com Deus. Muitas vezes estamos preocupados de nos reconciliarmos com todo mundo. Eu acho que minha vizinha ficou chateada comigo, aí eu tento me reconciliar com ela. Eu acho que o meu irmão está meio chateado comigo, eu tenho que me reconciliar, e dá agonia, não consegue dormir. Isso é maravilhoso, isso é bom. Mas você já se reconciliou com Deus? Porque o homem ele não te salva, o homem ele não te transforma, o homem ele não te cura, ele não te sara. Quem te sara, quem te transforma, quem cura você, quem muda a sua história e a sua vida é o nosso Deus Criador, na figura do seu Filho Jesus e pelo Espírito Santo que habita em cada um de nós. Entenda uma coisa: você precisa se reconciliar sim com seu irmão, com seu próximo. Mas se você não se reconcilia com Deus, nada disso importa. Porque primeiramente você tem que se reconciliar com Deus, que é o soberano da tua vida. E Davi, ele traz essa dimensão, ele traz essa forma de falar com Deus. Ele diz: pequei contra ti somente. Ele vai dizer: Deus, tudo que eu fiz contra a humanidade, tudo que eu fiz contra Urias, tudo que eu fiz contra Betseba, tudo que eu fiz contra a nação, isso tudo foi um pecado contra o Senhor. Então, ele não se ausentou da culpa. Ele tem um coração compungido. Alguém aponta o dedo para você: foi ele. Aí você diz: eu mesmo não. E foi você. Foi você. Mas de alguma forma você tenta dar aquele jeitinho que chamam de jeitinho brasileiro. Isso não é jeitinho brasileiro. Isso é jeitinho demoníaco. Vamos parar de trocar os termos para dar entrada, vazão ao pecado. Vou dar um exemplo para você. Pornografia. Conteúdo pornográfico trocou de nome. Tá lá assim, bem, você vai pegar um canal fechado, você tem um canal fechado e você é assinante. Aí tem lá, canal adulto. Não é canal adulto. É canal demoníaco. Que vai fazer você romper com a sua família, vai fazer você romper os seus laços matrimoniais. E é um assunto que nós podemos tratar depois, sobre pornografia. Nós podemos tratar. Mas você muitas vezes, não é que é permitido diante de Deus para canal adulto. É o mesmo que se faz com a mentira, com o roubo. O brasileiro
É conhecido como aquele que rouba, como aquele que dá um jeitinho em tudo. Aí qualquer trapaça de jeitinho brasileiro, não! Jeitinho demoníaco. Isso não é jeitinho brasileiro. Você precisa parar de se ausentar da culpa. Peça a Deus um coração compungido. É um coração que se declara culpado. E eu vou trazer uma notícia para você. E é ruim essa notícia. Todos nós somos réis, culpados diante de Deus. Diante de Deus, todos nós somos culpados. Até o homem, no meio de uma vegetação fechada, de uma mata virgem, aquele nativo, ele é declarado culpado. E é um outro estudo que nós podemos ter também, do alcance a outros povos, a essas terras nativas, que nunca foi levada a palavra de uma certa forma verbal. E é outro assunto que podemos tratar. Todos nós somos culpados diante de Deus. Mas além desse coração compungido, além desse coração contrito, Davi, ele vai dizer que esse coração também precisa ser, além de ser compungido, esse coração precisa ser contrito. Então, o que vem a ser esse coração contrito? No original hebraico, esse coração contrito é um coração esmagado. Como assim um coração esmagado? É um coração, na verdade, arrependido. Sabe aquela insatisfação que o arrependimento traz para mim e para você? Aquela palavra que você falou que não era para falar e você falou e você soltou. E causou incendiou um bosque, como diz Tiago 3. Incendiou um bosque. E você falou, terminou de falar, e você percebe que não era para falar. E aquilo te esmaga. Aquele sentimento é como um rolo compressor que te esmaga e traz para você arrependimento. Isso é maravilhoso. Esse sentimento de culpa, não o alimento da culpa, não a alimentação de culpa para remorsos, que remorsos ele traz morte. Mas se você se manter na culpa e não buscar a expiação, que é o perdão de Deus, você vai viver na culpa, que essa culpa vira remorso que vai te levar à morte. Mas se você se sentir esmagado, e no momento que você se sente esmagado, você busca arrependimento, você busca expiação. Não expiação em qualquer outro nome, mas a expiação em nome de Cristo. Não expiação em qualquer outro meio que não seja Cristo, mas a expiação, o perdão no Filho. E Davi compreende que não basta somente queimar um animal ou sacrificar esse animal ou trazer a ideia do bode expiatório, a transferência da culpa, a oferta pelo pecado. Davi vai entender que precisa ter um coração compungido, precisa ter um coração quebrantado e precisa ter um coração contrito. É o coração que não se ausenta da culpa. E você tem essa dificuldade de ter esse coração? Se você tem essa dificuldade, você pode orar comigo daqui a alguns minutos. E o Senhor vai arrancar esse coração de pedra, e vai trazer um coração de carne. A gente poderia pensar assim, por que não foi escrito assim um coração de pedra para um coração de ouro? A gente gosta de romantizar o negócio, né?
Que a Bíblia trabalha assim, eu vou trocar, vou te dar um novo coração, vou te arrancar de você o coração de pedra e vou dar um coração, a gente imagina, olha, de ouro, um coração ó, de rubi, de pedras preciosas. Não, eu vou te dar um coração de carne. Mas carne? Mortal, falível. Coração de carne é o coração que sangra. Coração de carne é um coração que está vivo, que ama. Por isso um coração de carne. É um coração que é humano. Se dá um coração de ouro, ouro é metal. Coração de prata é metal. Não há vida, não corre, não tem veias, não corre sangue, não pulsa, não bate, não acelera. Mas o coração de carne é um coração humano. Se você tem dificuldade de ter um coração humano, hoje é o momento de você pedir a Deus para trocar de coração. E Deus troca porque Ele disse nas suas escrituras, a sua palavra, quem diz que Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Então Davi é alguém que conhece a Deus, que trabalha a ideia de sentimento, a ideia de coração, no mesmo termo de espírito, e ele vai dizer bem assim, olha, esse coração também, ó Deus, eu quero que ele seja puro. Olha o versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme, que ele diz inabalável. Espírito inabalável é um espírito que se mantém de pé. Como está triste, continua sendo crente. As coisas não estão dando certo, continua sendo crente. As coisas não estão indo de mal para pior, você continua sendo cristão. Daqui para amanhã você é cristão, daqui a 10 anos você é cristão. Então entenda uma coisa, entenda, eu e você precisamos entender que precisamos desse espírito firme ou desse coração inabalável. Vamos parar de ter um espírito dobre. Fica entre dois, cocheando entre dois pensamentos. Fica lá e cá, lá e cá, lá e cá. E para encerrar, amados, vamos agora para o começo, que nós começamos do final. E nós estamos chegando no começo do Salmo. E é alguém que conhece tanto a Deus que ele começa a sua oração de lamento e petição de confissão de pecados. Ele começa dizendo assim, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ele está dizendo, Senhor, tem compaixão de mim. Em outras palavras, ele está dizendo, suporta-me. Quando ele fala assim, compadece de mim, ele está dizendo, me suporta. Sabe aquele dia que nem você mesmo se suporta e você sente um lixo, que você sabe que tipo de carne você é. Ele está dizendo, Deus, não desiste de mim. Suporta-me. Tem compaixão de mim, me suporta. Essa é a mais bela e profunda, amados, declaração de arrependimento. Por isso que ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque ele deixou o seu coração ser examinado, deixou o seu espírito ser investigado. Esse não é um alguém que se fechou para Deus. Ele é homem segundo o coração de Deus, sabe por quê? Porque ele não se ausentou da culpa quando reconhece o seu erro. E ele é homem segundo o coração de Deus, porque ele é alguém que se arrepende. É alguém que se sentiu esmagado pelo erro. E ele vai dizer, então, Senhor, com todo esse meu erro, me suporta. Eu quero orar com você. Eu não sei se você já colocou o seu pedido de oração. Minha prima Leca, que Deus abençoe. Minha linda, que Deus te abençoe, minha amada. Eu não sei se você já colocou seu pedido de oração. Marinho está aí com a nossa amada Cassinha também. Que maravilha. Temos sim Emilene com o nosso amado Erlan, a família. Olhe pela vida de minha mãe. Vou orar sim, Emilene. Oração pela vida de sua mãe.
Deixa eu ver se tem mais algum pedido de oração aqui. Você pode colocar o seu pedido agora. E se você tiver coragem de se declarar culpado diante de Deus, coloca eu, que é essa hora de orarmos. Se você se sente culpado diante de Deus pela pessoa que você é, que você precisa de restauração, como Davi foi restaurado, viveu com consequências do seu erro, sim, mas foi restaurado, homem segundo o coração de Deus. Se você se sente culpado e sabe que você não é inocente, e que você não é bom, e você não é flor que se cheire, e seu coração está de pedra, essa é a hora de pedir um coração novo. Diga eu para você mesmo.